1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, está escrito assim: porque o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em minha memória. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba deste cálice. Diga amém, diga graças a Deus. O apóstolo São Paulo foi um filho escolhido por Jesus algum tempo depois da sua morte e ressurreição. Parece que Jesus, uma linguagem humana, essa minha agora, vendo que tinha uma brecha na equipe de 12, tamanha obra que precisava ser feita, além das fronteiras de Israel, resolve chamar fora do templo o apóstolo Paulo, que até então era Saulo, conhecido como O de Tarso, homem cruel, truculento, homem frio, religioso, mas um homem que teve um encontro com Jesus, e as escamas dos seus olhos caíram, seus ouvidos se aguçaram ao som dos céus, e logo ele disse: quem é o Senhor? E ele disse: Jesus, eu sou aquele que você persegue, ó Paulo. Dura coisa é para você recalcitrar contra os aguilhões. Levanta, pois. E Deus então começa, através de Jesus, a dar missão a Saulo. Saulo é batizado e logo cheio do Espírito Santo, e se envolve no discipulado. Encontra um discipulador chamado Barnabé, que tinha menos cultura do que ele, menos conhecimento da letra do que ele, mas que tinha uma unção, uma sabedoria, um amor de Deus para consolidar uma pessoa como Paulo. Ninguém queria Paulo, porque Paulo era um homem que assistia à morte de cristãos, era um homem que julgava, era um homem que tinha literalmente cartas dos magistrados para poder julgar, condenar, cerrar em prisões. Um homem que assistiu à morte de um homem de Deus chamado Estevão. Mas agora, com Jesus, depois do encontro, ele resolve assumir o seu ministério. E Deus havia dito para ele no início: eu vou te mostrar quanto é difícil sofrer pela causa do Evangelho. Então Paulo começa a fazer a obra em Jerusalém. Deus provoca um rebuliço para que ele mesmo seja expulso de lá, e Paulo tem que fugir. Paulo então começa a montar a sua equipe e começa, por onde passava, espalhava o Evangelho e a boa notícia de salvação. Paulo então é chamado apóstolo dos gentios, porque Pedro só tinha 3 sermões. Pedro não sabia pregar muito, era um homem letrado, mas dotado de uma unção, repito, uma unção. E a unção é a capacidade que vem do alto para fazer um homem comum, como Pedro, como eu, como você, realizar coisas que só no poder do Espírito Santo é que poderiam acontecer. Então o sermão de Pedro, toda a sua vida, a Bíblia vai nos mostrar que ele sempre pregava a mensagem da cruz. Jesus Cristo, homem, aquele que vocês crucificaram, que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Rei, ressuscitando dentre os mortos, e hoje está sentado à destra de Deus. O sermão segundo de Pedro era
arrependei-vos e convertei-vos. No seu terceiro sermão, ele induzia a cada pessoa a imergir nas águas do batismo, para que o dom de Deus, para que as coisas espirituais fossem nele reveladas. Dia 26 agora é o batismo nas águas, você não pode ficar de fora. Meu bispo, eu não estou preparada ou dou para me batizar. Por quê? Porque eu tenho algumas pendências a serem resolvidas, e eu quero te dizer que o tempo não resolve pendências. O que resolve pendências é a atitude. Se você for esperar uma preparação para se batizar, é possível que você fique esperando passar o São João, depois o Natal, depois o Carnaval, depois mais alguma outra coisa, e Jesus permita que você leve e não vá se batizar. Você não se prepara para se batizar, você se batiza pela fé para se preparar para uma nova trajetória e caminhada com Cristo, de maneira que você não tem nenhuma desculpa para dizer, eu não vou me batizar. Quando eu me batizei, eu tinha em casa mais de 50 litros de uísque novinho, numa adega na minha sala. Morava só, e na minha sala eu tinha um barzinho de bambu, e eu tinha lá, gostava de colecionar e não dormia sem tomar uma dose. E eu aceitei Jesus, o batismo foi rápido, e eu não tive seminário, ninguém me instruiu o que eu tinha que fazer, simplesmente dizer, o batismo é tal dia. Não faz como a gente, que faz seminário, no batismo eu prego, eu ministro, eu chamo, eu faço a confissão de fé. E eu fui, e eu disse, Senhor, como é que eu vou conseguir parar de beber? Como é que eu vou conseguir largar isso aí? Como é que eu vou conseguir jogar fora? As garrafas eram muito caras, e aquela batalha interior, não tinha um líder de célula, não tinha um discipulador, para dizer, não, você está junto, você não está sozinho não, eu vou te ajudar, vamos lá, a gente vai vencer. E foi eu e o Espírito Santo naquele deserto. Mas graças a Deus eu fui, e a minha mãe estava lá no dia como testemunha. De repente o sol se escondeu por meio de umas nuvens. Na hora que eu desci na água, tudo se empreteceu, e eu disse, é pecado, meu Deus, é as maldições, meu Deus, é as coisas erradas que eu fiz. Não foi não, foi o Senhor testificando que naquele dia o céu estava como se fosse em luto pela minha morte, mas logo depois o céu se abriu para a ressurreição de uma nova vida. Se você se alegra com isso, diga aleluia e fala glória a Deus. Quando eu cheguei em casa, chamei a minha mãe como testemunha. Minha mãe é testemunha fiel. E eu resolvi jogar tudo na pia, um por um. E nunca mais na minha vida, nem como é de costume de alguns cristãos, tomar uma taça de vinho. Nenhuma taça de vinho eu nunca tomei. Tudo isso porque eu decidi, na minha fraqueza, ter o poder de Deus me aperfeiçoando para me tornar forte. Quando estou fraco, é que estou forte. Então não perca o teu batismo por nada. Voltando à mensagem, Paulo então sai para pregar aos gentios, porque Pedro não tinha condições, letra, mesmo tendo a capacidade do Espírito Santo, de chegar até os sábios gregos. Como que Pedro conversaria? Qual filosofia, a não ser da pescaria, Pedro tinha para chegar diante dos gurus? Então Deus chama Paulo vai, e cada lugar que Paulo vai, ele deixa um rastro do Evangelho. É o mesmo Paulo que diz, quando vocês olham para mim, os que não conheciam ele, vocês enxergam Saulo, mas eu sou Paulo agora de Jesus Cristo, e eu não me envergonho do Evangelho que eu prego, Romanos 1,16, porque é poder de Deus para todo aquele que crê. Esse Paulo que diz, o que eu faço eu não entendo, o que eu quero fazer eu não faço por causa do mal que há em mim, miserável homem quem sou, que me livrará da morte desse corpo. Então ele chega em Romanos 7 e diz, eu dou graças a Deus, que me concede a vitória por meio
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez eu esteja ministrando a alguém que diz: eu não consigo vencer isso, eu não consigo vencer aquilo, eu não consigo resolver esta situação, essa pendência na minha vida, na minha casa, na minha alma, na minha família. Talvez você esteja certo, você nunca poderá resolver esta situação, mas você está sentado neste lugar, diante de alguém que está de pé. O nome dele é Jesus Cristo, e Ele pode fazer o que você não pode fazer. O que é impossível para você é hábito comum para Jesus. Paulo chega em Corinto e lá ele ministra o evangelho e tem que discutir com os gregos. A sabedoria dos gregos é confrontada pela palavra do evangelho. Os gregos não entendiam. Eu estou sentindo graça, era mensagem para uma hora, aleluia. Os gregos não entendiam um homem que era Deus, que morreu numa cruz e ainda assim era adorado por outros homens vivos. Paulo dizia: o que é loucura para vocês, para nós é a palavra da cruz, e a palavra da cruz é loucura para vocês que perecem, mas para nós é poder de Deus. Como que isso pode? Diziam os gregos. Paulo dizia: porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, as vis, as desprezíveis e as que não são, para confundir aquelas que pensam que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Paulo então chega em Corinto. O problema de Corinto é que era uma região onde havia muitas religiões, mas a religião mais forte tinha como Deus Eros. Era o Deus da orgia, era o Deus da relação sexual distorcida, e como se não bastasse, também havia Afrodite. Então esses dois deuses formavam uma grande força religiosa, onde a maioria dos gregos em Coríntios o adoravam. Os cultos eram feitos em gigantescos templos. Eu vejo gente, um dia um irmãozinho doente da alma, coitado, cheio do Espírito Santo, mas não tem a alma curada. Sei para que igreja grande. Disse: ô meu filho, tu não lê a Bíblia não? Quando a pessoa não se preocupa em ver uma igreja crescer, ela não entendeu ainda o que é o amor próximo. Ela está dizendo: eu já estou aqui, tem 15 pessoas, tem 30 pessoas, está bom, o restante que se dane, que se lasque, como dizia meu pai. Que vai para o inferno, eu estou salvo. E é isso aí mesmo, ainda usa a Bíblia. O mundo já é no maligno, deixa morrer para o inferno. Lá em Coríntios havia um templo onde as prostitutas serviam de sacerdotisas, tinham as cabeças raspadas, e o culto deles ao deus Eros, eram os homens entravam e lá eles começavam a se relacionar com essas sacerdotisas prostitutas sexualmente. Imagine que tipo de aberração não era esse culto. Daí é que Paulo, isso é teologia, aí é que Paulo ordena, quando ele prega o evangelho, algumas dessas prostitutas começam a se converter a Jesus Cristo, e começam a ficar com vergonha da velha vida, e elas começam a ser julgadas pelas pessoas, inclusive da igreja, porque a igreja de Corinto era meio atribulada por causa disso. E aí a gente não conhece, a gente só vai apenas para a leitura da carta, e não vai para a história, para o contexto, e não entende. E aí alguém até fundamenta uma direção religiosa para uma religião onde as pessoas têm que ficar, as mulheres têm que usar véu e ficarem separadas do homem. Mas isso aconteceu unicamente em Corinto. Por quê? Porque as prostitutas com a cabeça raspada, quando sentavam na igreja, aqueles irmãos que gostam de olhar para a vida dos outros, ficavam olhando para elas, e aquela ali era prostituta de Afrodite, aquela dali se prostituía no templo lá do Eros. Então Paulo diz: para não haver nenhum tipo de julgamento dentro, todas as mulheres com cabeça raspada ou com cabelo grande usem um véu, porque é desonroso para a mulher ficar com a cabeça raspada. Paulo estava falando do contexto, de onde elas vieram. Como que disse: se você era do mundo, você tinha um comportamento. Se você agora é desse mundo, do mundo de Deus, você tem que se adaptar ao mundo de Deus. Então deixa o cabelo crescer. Paulo chega lá
Então a igreja cresce, essas mulheres se convertem, e você conhece a história, a dissensão sobre essa igreja. Foi a igreja onde Deus derramou mais poder do Espírito, todo mundo orava em línguas, todo mundo profetizava, era uma confusão terrível. Paulo está afastado, escreve a carta, porque na ceia tinha gente que não queria o cálice não, tinha gente que queria a garrafa do vinho. Eu bebo sim, estou bebendo. Obrigado, Jesus, por ter morrido e me dado esse 2 litros de vinho. Paulo fica indignado, e ele então escreve a carta, e a carta tem um teor exortativo, corretivo. Paulo puxa a rédea e bota os cristãos no lugar novamente, para mostrar para ele o que era um culto de ceia. Primeira coisa que Paulo faz, Paulo diz no versículo 23, porque o que eu recebi do Senhor. Paulo está dizendo, isso não é uma invenção da religião, isso não é um costume dos evangélicos, isso não é uma crença que vem de gerações. Inclusive, eu não sei se você sabe, essa carta de Paulo é mais antiga, foi escrita primeiro, antes Paulo escreveu ela, para depois vir os 4 evangelhos. Então Paulo sabe o que está dizendo. O que eu recebi do Senhor, eu não li no Evangelho segundo Mateus, no Evangelho segundo João, e nem no tratado do discípulo de Pedro, João Marcos. O que eu recebi do Senhor, e foi diretamente dele. Paulo está dizendo, a Santa Ceia, ou a ceia que nós chamamos de santa, porque na Bíblia não tem esse nome. Santa Ceia é ceia, e entendemos se a ceia do Senhor é uma ceia santa. Então é ceia do Senhor. Paulo está dizendo, é uma revelação de Deus. Ele recebeu de quem? Do Senhor. Segunda coisa que ele vai mostrar é no versículo 24, quando ele diz que a Santa Ceia é uma oportunidade da gente compreender pelo Cristo o que é gratidão. Ele diz assim, e tendo dado graças, diga para 3 pessoas, graças a Deus. Paulo está dizendo, a ceia não é momento de baderna, não é oportunidade de ficar lá de fora da igreja, de ficar fazendo o que não deve. Santa Ceia é um momento de entender a revelação de Deus, e a oportunidade de esboçar, externar a gratidão por aquilo que Deus fez, e por aquilo que Ele vem fazendo, e por aquilo que Ele ainda vai fazer. Diga comigo, Santa Ceia é um ato de gratidão. Salmo 100 diz, celebrai ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, sabei que o Senhor é bom, e de eternidade em eternidade é a sua glória para sempre. Servi o Senhor com gratidão, com alegria. A maioria de nós somos destreinados na arte de agradecer. A gente olha para Deus e diz, Senhor, eu quero uma esposa, eu quero um marido, eu quero um filho, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um sítio, eu quero dinheiro, eu quero empresa, eu quero negócio, eu quero saúde. E quando Deus faz, a pessoa às vezes, quando entra num culto, diz, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, mas não tem coragem de dizer, ó Senhor, eu te agradeço pelo marido, pela esposa. Senhor, eu te agradeço pela vida, eu te agradeço pelo meu emprego. Você sabe qual era o maior princípio de prosperidade? Aliás, que é dos judeus, princípio de prosperidade. Primeiro, consagrar a Deus tudo que tem, e segundo, ser grato a Deus com tudo que possui. Santa Ceia é essa oportunidade. Se nós formos olhar para o Evangelho, nós vamos ver que Jesus, nas suas grandes orações e pequenas, mais de 87 versículos,
da Bíblia, em mais de 27 capítulos, 28 capítulos, vai mostrar nas orações de Jesus, a grande maioria, Jesus começa a oração, ou termina a oração dizendo: graças eu te dou, graças a Deus. Levante a sua mão e diga: Senhor, graças a Deus. Alguém já disse que a ingratidão deveria ser um crime exposto a uma pena perpétua, porque a ingratidão não mexe apenas com o ingrato. A gratidão, é possível que toque o grato, ou o agente da gratidão, e faça com que ele retenha o amor de Deus na vida de outros que vão poder valorizar. A ser essa oportunidade da gente dizer: Jesus, Deus, muito obrigado por Jesus Cristo, muito obrigado por ter restaurado o projeto da humanidade, muito obrigado pela salvação, muito obrigado pelo sangue, pela morte e pela ressurreição de Jesus Cristo. Quando a gente fala de gratidão, eu me lembro, na Marinha, eu ouvi uma vez um sargento chamado Selva, fuzileiro naval, contando a história no Vietnã. Um homem que foi para a guerra, servia ao seu país na guerra, viu lá a sua tropa ser fuzilada, os amigos morrendo, os companheiros morrendo de um lado e do outro. Ele recebe um tiro na perna, e ele perde a perna, e ele fica atrás de uma árvore, e ele então tem os seus treinamentos de primeiro socorro, tira uma parte da sua japona e lasca alguns pedaços de tecido, amarra, estanca o sangue, e fica ali reclamando, dizendo: Deus, o Senhor não me ama. Deus, que negócio é esse? Senhor, como é que pode isso? Eu perdi a minha perna, eu agora só tenho uma perna, como é que vai ser a minha vida agora? E ele começa a reclamar, quando então o anjo aparece para ele e diz para ele assim: balance as mãos. E ele balançou as mãos. Balance a outra mão. E ele balançou a outra mão. Mexe o pescoço. E ele mexeu o pescoço. Mexe o quadril. E ele mexeu o quadril. Ele disse: mexe a perna esquerda. E ele mexeu a perna esquerda. Mexe um pedaço da perna direita. E ele mexeu o pedaço da perna direita. Pisca o olho. E ele piscou o olho. Diga A. Ele disse: A. Respire, respire. Você não consegue agradecer por todos esses milagres que eu acabei de citar para você, mas você está focando toda a sua reclamação e ingratidão pela perna que perdeu. Olhe, nesse campo de guerra, todos morreram, e só você está vivo e não consegue agradecer pela vida. Ele cai em prantos, levanta as mãos e diz: Senhor, graças a Deus, graças a Deus que eu estou vivo. Levante as mãos e diga isso: graças a Deus. Graças a Deus pela sua família, graças a Deus pelas lutas, pelo deserto, pela escala. Graças a Deus por todas as coisas, e graças a Deus porque Jesus venceu e Ele vai mudar a sua história. Dê um aplauso de gratidão a Ele no nome de Jesus. Santa Ceia é uma revelação de Deus. Santa Ceia é também um momento de gratidão. E o versículo de número seguinte, o mesmo versículo, a parte B, vai dizer: e tendo dado graças, o partiu. Santa Ceia é um momento da gente participar do banquete que Deus nos preparou, mas é um momento da gente entender o que Deus não nos chamou para ser inteiro. Deus nos chamou para uma vez inteiro partir e repartir o que somos com aqueles que aparecerem e se projetarem no nosso caminho sendo próximo. Partir o coração, partir a mente, é uma atitude de gratidão, é uma atitude de quebrantamento, é uma atitude de entendimento. Uma vez eu fiz um casamento e eu quis mostrar para os dois, noivo e a noiva, o que era ser uma só carne. E eu peguei um papel e eu colei esse papel no meio, e como era uma cola rápida, depois eu dei para os dois. Peguei o papel de um, que era a vida de um, e de outro joguei e colei. Depois ministrei sobre ser uma só carne e entreguei o papel para eles, e disse: se vocês quiserem um dia romper essa aliança e separar, vai acontecer com vocês conforme esse papel, tem que puxar. E eles então pegam o papel e lasca no meio, e sai ali todo rasgado, não tem mais como emendar para ficar na mesma perfeição. A Santa Ceia não é lascar o papel, mas é partir esse papel em vários pedaços,
daquilo que nós temos, daquilo que nós somos, e poder dar um pedacinho a cada pessoa. Todas as vezes que eu entro na igreja, seja no discipulado, seja no culto, eu nunca entro sem quem eu der de frente ser agente de Deus com uma palavra, com um abraço. E a grande maioria das pessoas que eu de lá para cá venho falando pelo canto, por ali, às vezes venho por dentro, às vezes por fora, quando eu falo a palavra, a pessoa chora, a pessoa se sensibiliza, porque eu já saio dizendo: Senhor, ser canal na minha vida, tira alguma coisa que o Senhor colocou em mim para eu poder partir com alguém. Diga para 3 pessoas: hoje eu parto a minha aliança com você. A maioria de nós somos egocêntricos. E Santa Ceia, Paulo mostrou para Coríntios, e todas as vezes que fazemos isso, mostra para nós que é um momento da gente romper o egocentrismo, o eu no centro sempre, e podermos ser empáticos, transferidores do que temos. E a maioria das pessoas hoje não precisam de dinheiro, a maioria das pessoas precisa de uma companhia, precisa de uma palavra, precisa de um abraço, de um afeto, de uma oportunidade. Eu fico imaginando alguém que só te liga, e liga assim, por exemplo, eu ligo para você e digo assim: ô fulano, me presta R$1.000. Não, é o bispo que está me ligando. Ó, me presta, eu vou te pagar daqui a 15 dias, e eu pago minhas dívidas, viu irmão? E eu vou lá daqui a 15 dias e pago. Toma aqui, querido, muito obrigado, Deus te abençoe. Aí passa 2 meses, aí eu ligo para a mesma pessoa: fulano, dá para você me emprestar agora R$5.000? Aconteceu uma situação aí e tal. Aí eu paguei a primeira vez, a segunda vez ele vai falar o quê? Vou emprestar, ele paga. Aí eu tomo lá, e com o tempo certo eu vou lá e pago. Passa mais 3 meses, eu digo: fulano, você me empresta R$10.000? E se eu paguei a primeira, paguei a segunda, o que é que vai acontecer com a terceira? Eu vou pagar também. E eu pego e pago. Aí vem a 4ª vez, eu ligo para essa pessoa, ela está em algum lugar, quando ela pega o telefone para olhar, o que é que ela diz? Ih, rapaz, o que é que ele quer? Você já parou para perguntar o que é que Deus pensa quando você abre a boca para orar? Porque tem gente que é assim, não olha para Deus na perspectiva do relacionamento com a sua presença, mas como um supermercado existencial, onde eu estou precisando de arroz, Senhor. Aí tem pessoas que já vai orar, Deus diz: não precisa nem abrir a boca, eu já sei tudo que você vai falar. Você vai pedir isso assim, 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 mas em nenhum momento você vai dizer que quer partir a sua presença com a minha presença, e a minha presença na sua presença. Santa Ceia é o momento da gente entender. Jesus pegou o pão e partiu. Ele podia comer o pão só para ele partiu, e ainda todos que estavam ali partiram uns com os outros, e entenderam que é o momento da gente entender que precisamos partilhar do amor de Deus. Ter uma célula é partilhar de Jesus, estar numa célula é ajudar a partilhar de Jesus, trabalhar no reino é partilhar de Jesus. Eu preciso partir-me a cada dia mais, e você também, para entender o que é a Santa Ceia. Quem está entendendo, diga amém. No versículo ainda 24, ele diz: comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. A Bíblia vai mostrar então, no final, quando ele diz: fazei isto em memória de mim. No versículo 25 diz também: semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, levantando: este cálice é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Santa Ceia é isso, é um memorial do Senhor. Tomar a Santa Ceia não é só engolir o suco, não é só mastigar o pão sem fermento. Tomar a Santa Ceia é você romper a sua amnésia, vencer o mal de Alzheimer, e lembrar que um dia Deus olhou para a humanidade perdida e enxergou você. Então é um momento de eu parar. Foi 2000 anos atrás, mas Ele disse: façam isso sempre em minha memória. Pegar esse pão e esse cálice é você ir até a ceia com Ele. Quando eles levantam, Mateus 23, versículo também 23, diz que eles se levantam da ceia e saem andando, cantando um hino, subindo ao Getsemane, onde eu irei lá para orar por sua vida.
E ele sobe orando e cantando, e os 12 ainda não sabiam, quando a alma dele começa a se angustiar até a morte, e ele chega para os discípulos e diz: eu estou angustiado. Ele não teve medo de falar, e angustiado até a morte, vinde comigo orar. E ele leva os 3, os outros não se interessaram talvez. E ele desce lá, se afasta cerca de 25 metros, um tiro de pedra, coloca o seu rosto no chão, e diz: Eli, Senhor, aparta de mim este cálice sem que eu o beba. E o céu fica em silêncio, como que diz assim: Senhor, não tem possibilidade do plano agora ser alterado. A Maria não pode pagar esse preço. O José já foi. Tiago, Pedro, João, Bartolomeu, Filipe, Natanael, Judas, ninguém pode pagar o preço. Lucas é o único que registra que o anjo desce e fala com Jesus. Eu nunca compreendi o que esse anjo falou, mas eu já me ousei, numa inspiração do momento, dizer que aquele anjo disse: só o Senhor é que pode pagar o preço, tomar a chave da mão do diabo e abrir o portal celestial para que as vidas sejam reconciliadas com o Pai. Aleluia, aleluia. Ele sua gotas de sangue, o fenômeno que a ciência chama de hermatitrose, quando os vasos capilares sudoríparos se estouram. Fenômeno comum ainda dos nossos dias, e só se dá em pessoas que o nível de aflição, de sofrimento, de angústia é muito grande, o coração acelera e os vasos micros não aguentam e rompem. Ele então levanta e diz: Pai, faz a tua vontade e não a minha. Sai de lá, é traído pelo seu melhor amigo, que lhe dá um beijo, um ato paradoxo de amor, mas é onde ele é vendido, entregue. Ele é tomado, ele se apresenta, os homens vão prender, ele diz: não, ninguém prende a minha vida, eu espontaneamente a dou. Ninguém prendeu Jesus, ele se entregou por inteiro. É difícil ver um homem apaixonado da maneira que Jesus se apaixonou. Ele se entregou de corpo e alma por inteiro e resolveu se fazer prisioneiro do seu amor. Foi por amor. Foi por amor que ele foi estapeado, estarrecido, cuspido. Foi por amor que ele foi chicoteado, com o mazorraque cortado do alto da cabeça à planta dos pés. Foi por amor que ele disse: eu prefiro que seja eu do que Barrabás. Porque quando foi exposto à multidão, ali estava a revelação. Barrabás é a revelação da geração que viria a seguinte: sou eu e é você. Ele poderia fazer um belo discurso, como já convenceu muitas vezes os fariseus. Ele poderia fazer um discurso, como convenceu Pilatos. Pilatos diz: eu não vejo em você condenação alguma. Ele podia convencer Pilatos, convencer Roma, convencer o povo, mas ele foi por amor. Isso é Santa Ceia, é trazer à memória o que Jesus fez e dizer: Senhor, eu estou vivo, ainda nas minhas fraquezas, debilidade, eu estou aqui. Eu vou te falar algo: nunca falte um culto de Santa Ceia. Se você tem aliança com Deus em Jesus, você nunca deve faltar um culto de ceia. Porque aqui você prega sem palavras. Quando você pega o cálice e o pão, você está dizendo: primeiro, ele morreu, eu estou trazendo a sua morte à memória, e o final, Paulo vai dizer: façam isso até que ele venha. Ele pega o madeiro, corre nas ruas estreitas de Jerusalém, sobe até o Monte Caveira, o Gólgota. Lá ele é crucificado com 2 algozes, o da direita e o da esquerda. Ambos estão ali condenados pelos seus crimes. Um blasfema, mas o outro diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem viu o que ninguém havia visto, e ele diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Onde ele está para morrer, entregar o seu espírito. Antes disso, ele compreende toda a sua trajetória. Você já parou para pensar no filme que passou na mente de Jesus? Como que diz: eu venci,
Eu consegui. Do nada, ele vai e chama primeiro André, Simão, Tiago, Felipe, Natanael, e vai montando a sua equipe, gera multidão, gera os 70, treina todo mundo, vai andando de cidade em cidade, todas as experiências, foge daqui, vai para lá, anda pelas águas, milagre, abençoou tanta pessoa. Ele está na cruz agora e vem esse filme, e ele então diz, João 19:30, a frase mais bonita do Novo Testamento: está consumado. Está consumado significa dizer: eu venci, eu paguei o preço, cumpri os salmos, esgotei as profecias, e agora, Satanás, eu não perco a alma de um homem. Levante as suas mãos e diga glória a Jesus. Ele diz: façam isso até que eu venha. Ele não pode estar aqui. Então ele agora fica saboreando esse momento, porque Jesus gosta de suco de uva. E eu fico imaginando ele olhando para a igreja. Aí ele passa com seu espírito, vê quem está disperso, quem é indiferente com o que está acontecendo, mas vê também quem está aflito, quem está quebrantado, vê quem está entregue, vê quem entende o sentido de partir, o sentido de ser grato, o sentido de ter a memória dele. Porque às vezes a gente só tem na nossa memória que está desempregado, que está devendo alguém que tem que pagar, que está com problema no casamento, que está com problema com o filho, que está com problema na empresa. E tudo que ele quer nesse momento é: esqueça tudo, porque um dia tudo vai passar e você vai viver uma eternidade comigo. Mas se você aqui não conseguir se desprender do tudo, pelo menos nesse momento onde eu tenho que ser a tua memória, de maneira alguma você vai conseguir estar comigo na eternidade. E ele diz: até que eu venha. Ele não pode estar aqui, mas eu fico imaginando como vai ser naquele grande dia. A Bíblia diz que vai ser um casamento. E se você quiser ter noção de como vai ser isso, você vai ter que estar aqui no dia 8 de setembro, onde nós vamos fazer esse casamento coletivo, simbolizando as bodas do Cordeiro. Nas bodas do Cordeiro, a Bíblia diz que serão 7 anos de festa. 7 anos onde não será eu que vou ministrar a ceia, não será os obreiros que vão servir para vocês o cálice e o pão. Você vai estar assim sentado, Jesus vai passar com a bandeja assim, é forte, é forte. Eu não sei qual canção, porque a Bíblia diz que o céu é festa, que tem coral, que tem festa, que tem cânticos, que os anjos cantam. Mas talvez a música, a canção poderia ser aquela: a Ele, né? A Ele toda honra, a Ele. Imagina ele entrando. Entra aí, Léo. Entra, Léo, com os braços abertos assim, ó. Você está fazendo o papel de Jesus. Ao Cordeiro, bem lento, que vencer. Solte a harpa, filho, solte a harpa. Aí vem ele, ó. A Jesus, levante os braços, cansa não. Os dois. Filho de Deus. Olha para um lado, olha para o outro. A Ele, a Ele toda honra, a Ele toda glória. Adore, adore. Jesus.